Tinha alguém te ligando. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite iremos louvar e adorar o nome do Senhor. A nossa difícil. Espera um pouquinho que ninguém entra ainda. Na hora que começar a entrar, a gente avisa aqui, pastor. Peraí. Já compartilhei no grupo da igreja. Deixa eu. Aí vai começando a entrar. Peraí, deixa eu. Tá no dele mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Então, mas não tá aparecendo aqui o que. Alguém já entrou? Então. Tem 3 pessoas já na live. Graça e paz do Senhor Jesus. Reservamos esse dia de hoje para estar louvando e bendecendo o nome do Senhor. Vivemos um momento bastante difícil, mas eu acho que todo tempo é tempo de louvar a Deus, exaltar o nome dEle, glorificar, porque independente da circunstância, o Senhor merece ser louvado, glorificado e exaltado. Nesta noite nós iremos adorar o Senhor. É a nossa primeira live. Estamos aqui aprendendo ainda, mas em nome de Jesus, nós queremos trazer sempre uma palavra que possa fazer com que o seu coração possa se aquietar, a sua mente possa estar focada no Senhor. Então, neste momento, nós iremos louvar a Deus com um cântico. Antes disso, vamos ler uma palavra e depois nós iremos trabalhar essa palavra em nome de Jesus. Ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz da seguinte maneira: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e destes afasta-te. Vivemos um momento exatamente como esse, um momento em que as pessoas são amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, pessoas sem afetos naturais, pessoas caluniadoras, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas nós sabemos que o Senhor é o nosso grande Deus, é o único que tem o poder de mudar a nossa história, abençoar a nossa vida e mudar a história da nossa sociedade, fazendo com que a nossa sociedade possa realmente se alinhar ao centro da vontade de Deus. Então, nesse momento, nós iremos adorar a Deus com 2 cânticos, em seguida iremos dar prosseguimento à palavra do Senhor. Nós queremos depois orar aqui pelos irmãos que estão entrando. Então nós queremos depois, coloca o teu pedido de oração, que nós queremos em nome de Jesus estar orando por você, pela sua família, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos adorar o Senhor com 2 cânticos nessa noite, neste momento, em nome de Jesus.
noite. Eu queria a leitura inicial falou sobre a impiedade dos últimos dias. Os dias serão trabalhosos, difíceis, muita falsidade, muita malícia. E o que nós podemos fazer para poder nos beneficiar de viver uma vida correta diante de Deus? Como nós podemos vencer essas dificuldades? O próprio texto fala lá em Timóteo, capítulo 3 mesmo, versículo 14 até o versículo 15, 17 em diante, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua mesquinice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que nós queremos falar essa noite são de alguns benefícios do conhecimento da palavra de Deus em tempos trabalhosos, em tempo que pessoas não querem viver a palavra de Deus, vivem uma vida completamente errante. Quais são os benefícios da palavra de Deus? A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, que o conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. O versículo 15 desse capítulo 3 de 2 Timóteo diz que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. O conhecimento da palavra de Deus, ela impede o homem de pecar, de o homem de se desviar da vontade de Deus. O Salmo 119, versículo 11, diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós vivemos uma sociedade que retrata exatamente aquilo que nós lemos no início dessa live. Pessoas nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos. A palavra de Deus, ela nos traz a sabedoria para a salvação, e também o conhecimento da palavra de Deus, ela nos ajuda a não pecar, porque a palavra de Deus expressa a vontade de Deus para a nossa vida. O conhecimento da palavra de Deus nos tira da perspectiva que o mundo tenta imprimir em nossos corações, e ela faz que nós venhamos crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ao falar para os nossos irmãos na região da Capadócia, ele fala da seguinte maneira: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. A palavra de Deus dá o crescimento espiritual, e aqui ele faz uma citação de um menino nascido novamente. Todos sabem que uma criança, quando ela nasce, ela tem desejo, quando ela acabou de nascer, ela já procura a sua mãe para se alimentar. É exatamente isso que a palavra de Deus dá ao nosso coração. O conhecimento dela produz um crescimento espiritual, mas é necessário que esse alimento não possa ser adulterado, não possa ser um leite contaminado, porque se nós pegarmos uma palavra contaminada, um leite contaminado, e nós tomarmos, com certeza nós iremos adoecer, e assim também é a palavra de Deus. Mas a verdade é que eu e você, como servos e servas de Deus, nós podemos verdadeiramente crescer no crescimento espiritual, alinhando a nossa vida à vontade de Deus, alinhando a nossa vida, a nossa vontade à vontade de Deus. A palavra nos mostra exatamente quem somos
E isso nos ajuda a realmente alinhar a nossa vontade ao centro da vontade de Deus. Mas algo importante, e nós sabemos, é que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ela resulta em nossa vida um viver vitorioso. Nós olhamos para a palavra de Deus lá em Josué capítulo 1, a palavra de Deus fala exatamente para aquele povo que iria entrar na terra prometida, que iria realmente desfrutar da terra que emanava leite e mel, mas eles precisavam se conduzir dentro, nesta caminhada, em sintonia com a palavra de Deus. Olha o que fala no capítulo 1 de Josué, versículos de 7 a 8. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus amados, o conhecimento da palavra de Deus, ela dá exatamente a noção de como nós devemos conduzir em locais hostis. A sociedade que vivemos ela é hostil ao Evangelho, ela é completamente contrária ao Evangelho. E os nossos irmãos iriam entrar na terra prometida, iriam encontrar pessoas que viviam de qualquer forma, eram pessoas idólatras, pessoas que viviam longe de Deus, fazendo aquilo, desde seus corações, fazendo todo tipo de perversidade. E eles precisavam, para ter êxito naquela caminhada, era conhecer realmente a palavra de Deus. Não era apenas se esforçar, não era apenas ter bom ânimo, mas eles tinham que estar meditando na palavra de Deus todos os dias, todo momento. Isso não é parte da tua boca, o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu digo para você, meu amado, que nunca, no momento difícil que nós vivemos, no momento em que a sociedade vive completamente longe de Deus, nós podemos realmente viver e ter um caminhar vitorioso e ser bem-sucedido. Bem-sucedido não significa apenas nós ficarmos ricos. Bem-sucedido significa muitas vezes viver uma vida conforme Deus quer, que vai alinhar nossa vida à vontade de Deus e o centro da vontade de Deus. E por isso nós realmente podemos adorar ao nome do nosso Deus, porque a sua palavra, ela é para nós regra de conduta de fé. A sua palavra para nós é realmente a segurança que nós temos para caminhar neste mundo e ter um viver vitorioso. Mas eu queria orar com você. Nós temos aqui a irmã Juscelia, nós temos a irmã Selma, a Franciele, Jorge, a Ivânia, o Edinaldo, nós temos o Mateus, nós temos o Rosman, nós temos a irmã Mônica, a irmã Cleide, nós temos a irmã Leni, Tatiana Messias, Tatiana Almeida, Marcos Rafael, o Hamilton. Nós temos aqui a Ilane Santos, lá de Santana. Pode colocar seu pedido de oração, que neste momento nós queremos orar pelos teus pedidos de oração. Eu tenho certeza, meu amado, que Deus tem um plano melhor. Nós podemos estar vivendo numa sociedade caótica, uma sociedade sem direção, mas nós verdadeiramente podemos realmente estar tendo um viver vitorioso e uma vida abençoada. Nós queremos orar por você. Vai colocando aí teu pedido de oração, que nós queremos agora em seguida estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Não precisa ficar aterrorizado, não precisa ficar desesperado, porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus que guarda a tua vida, o Deus que vai fazer a tua vida ser uma grande bênção.
Nós iremos orar. Coloca o teu pedido de oração. Nós queremos aqui estar orando pelos teus pedidos de oração, para que Deus possa verdadeiramente estar trazendo uma grande bênção para a sua vida, porque Deus tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós queremos orar. A irmã estará fazendo aqui um hino de fundo aqui, e nós queremos abençoar a sua vida. A igreja de Deus, ela não veio para acusar ninguém e nem jogar julgo sobre a vida das pessoas. Ela veio para trazer bênção na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração onde você estiver. Peça a Deus que entre em concordância com este momento que nós estaremos orando. E eu tenho certeza que nós, se ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, porque a palavra de Deus diz dessa maneira. Amém? Então coloque a mão no seu coração aí, e nós iremos orar por essas pessoas que estão assistindo, pela família IBN, que está nos assistindo. A nossa primeira live não está muito bem divulgada, mas amanhã nós teremos uma live, mais uma, e domingo outra, e assim sucessivamente até Deus permitir que venhamos a ter os cultos presenciais. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, esses nossos irmãos que estão, meu Pai, neste momento sintonizados conosco, meu Pai. Nesse momento os nossos irmãos estão concordando com esta oração. Por isso, grande Deus, eu te peço, grande Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar todos que estão no UTI. É um pedido do Mateus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar no leito do hospital aqueles que estão desenganados, aqueles que estão sofrendo, que estão desesperados, aqueles, meu Pai, que não têm perspectiva, meu Pai, e só pensam, meu Pai, no pior. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo mal, que o Senhor venha, meu Pai, quebrar todo impedimento, Senhor, todas as mazelas do inferno, Senhor. Em nome de Jesus, tu possas quebrar, Senhor, todas as amarras deste mundo. Tu que ouve neste momento, que está confuso com a situação, aquieta o teu coração e sabe que eu sou o Senhor. Grande Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Fortaleça, meu Pai, a tua presença, Senhor. Meu Pai, a Franciele pede para orar para aqueles que estão na linha de frente, que não podem ficar em casa, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, cobre com teu sangue, Senhor. Livra Jesus de todo mal, Senhor. Jesus, abençoe, meu Pai, esses guerreiros que estão lá, Senhor. Abençoa as vidas, Senhor. Arriscando as suas vidas, ó Pai. Mas Tu és o Senhor, meu Pai. E por isso, grande Deus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a Tua bênção para os irmãos da Igreja Batista Nacional, aqui em Jordanésia, na Igreja Batista Nacional de Santana de Parnaíba, Senhor. Igreja Batista Nacional no acampamento Florim, meu Pai, que são filhos dessa igreja, papai. Visita, meu Pai, os irmãos que ali estão, Senhor. Abençoa, Senhor, com todas as sortes de bênção, Senhor. E traz, meu Pai, esperança nos seus corações. Por isso, papai, nós cremos, papai, em nome de Jesus, que o Senhor há de abençoar, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Eu oro se agradecido, ó Pai. Eu faço no nome daquele que está aqui acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Nome, Pai, daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo. Por isso, grande Deus, abençoe, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, essa manhã, essa mesma hora, né? Às 18h30, nós iremos entrar mais uma vez. Essa é uma live teste, né? E nós queremos entrar mais uma vez para estar ministrando a sua vida, o seu coração. Não se desespere, não.
A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, não dormita. É o Deus que é o guarda de Israel, que está sempre presente no nosso viver. Amém? Posso ser abençoado em nome de Jesus. Tenha uma boa noite para o louvor da glória do Senhor. Seja abençoado.